Continuando com a explanação do Alter Rebbe sobre a Torá como Mashal HaKadmoni, como exemplo que reflete, que expressa o ser anterior a tudo. Isso se refere a Deus. Em outras palavras, a Torá é o exemplo que nos é dado para nos aproximar da divindade infinita e ilimitada, que de outra forma seria inacessível para toda criatura. Então, continua, Alter Rebbe nos diz: Ve a Torá shenikret Mashal HaKadmoni. Hainu she'atorá hi mashal lebchinat kadmono shel olam. Então, por que a Torá tem esse nome? Por que ela leva esse título, o exemplo do anterior, do ser anterior? Porque a Torá, de fato, serve como exemplo, e como nós vimos, qual o papel do exemplo? Quando o mestre usa um exemplo, uma parábola, uma história, quando ele tem a necessidade de ilustrar e de aproximar o conceito de uma forma mais acessível para os seus alunos e discípulos que de outra maneira não conseguiriam alcançar essa ideia. Assim também a Torá é chamada de exemplo para esse nível transcendental que explicamos, que se refere a Kadmono shel Olam, o nível anterior ao mundo, ao universo, aquilo que expressa a própria essência de Deus, Deus acima do mundo e do universo, Deus que sempre existiu e sempre existirá, que é anterior e superior a tudo. E como dissemos, qual é o objetivo do exemplo? Por que o mestre recorre a um exemplo? Para elaborar o assunto, para torná-lo acessível aos seus alunos, para servir de ilustração, de forma que eles possam compreender a ideia mais tarde com toda a sua profundidade. Então, a partir disso, nós entendemos por que a Torá é chamada do exemplo do ser anterior. Como dissemos, a Torá serve de exemplo, ou seja, que aproxima da nossa percepção aquele nível transcendental da própria essência de Deus, daquilo que vem antes de tudo e de todos, antes de todos os níveis, superior a todos os níveis. Assim como o objetivo do exemplo é que através dele possamos entender o exemplificado, quando o mestre quer explicar de forma compreensível para o aluno, e até de uma forma simples e acessível, uma ideia que por si só é muito profunda, então, como ele conhece as limitações do aluno, como ele sabe que de forma direta o aluno não vai conseguir entender essa ideia, dada a sua profundidade, já que é uma ideia muito abstrata, muito delicada, elevada. Então ele recorre a um exemplo. O exemplo, em geral, ele versa de assuntos que são próximos à mente e à percepção do aluno. O exemplo trata de assuntos, a história, a parábola que ele dá, fala que ele usa como ilustração, fala de assuntos que são próximos da percepção do aluno. E o mestre, então, demonstra ao aluno como encarar a ideia, como visualizar o conceito, e muitas vezes, quando os exemplos são elaborados e bem elaborados, então cada detalhe e minúcia do exemplo se refere a um ponto específico da ideia original, ou da ideia profunda, da tese profunda que está por trás do exemplo que o mestre quer transmitir. E agora nós começamos a entender algo que perguntamos no início dessa exposição, algumas sessões atrás, que o Alter Rebbe nos trouxe a pergunta: por que quando uma alma chega lá em cima, então dizem Ashrei mi sheba lekam betalmudo biyado, feliz aquele que chega aqui com o seu estudo, com o estudo na sua mão. E nós falamos do Talmud, o seu estudo é o estudo da parte básica, elementar da Torá, da parte revelada da Torá, que versa sobre as leis aqui nesse mundo terrestre, no nosso mundo físico, material,
isso significa ter o estudo na mão, não é? Que não se revela estudos místicos esotéricos, não, mas aquilo que é palpável às nossas mãos, as leis, as alachot derivadas da Mishnah, da Gemara, do Talmud. Nós falamos por que é tão necessário, imprescindível para a alma chegar com esse estudo, que aparentemente não é um estudo de inspiração, não é um estudo espiritual, não é um estudo motivacional, etc. Então, por que esse estudo elementar é tão necessário, imprescindível para a alma? Então, agora nos diz o Alter Rebbe, nós podemos entender que, na verdade, todo esse estudo que parece tão elementar e básico, que parece versar sobre assuntos mundanos, terrestres, na verdade, tudo isso não passa de um exemplo. Tudo isso é uma metáfora, através da qual nós podemos captar mais adiante a própria essência divina. Porque toda a Torá é o exemplo do ser anterior. Então mesmo essas leis que parecem versar sobre assuntos materiais, no mundo físico e terrestre, no campo mundano nosso, na verdade elas são como um enigma, como uma charada que precisa ser decifrada. Por trás delas, isso é um exemplo, e por trás dessas leis existem os conceitos, existe o exemplificado, aquilo que elas refletem e expressam, conceitos relacionados com a própria essência de Deus. Por isso, nos diz o Rav Shneur Zalman, através disso que a alma da pessoa chega com esse estudo nas suas mãos, até com esse estudo palpável, apenas através disso é que a alma vai conseguir, ao adentrar no Gan Eden, no paraíso celestial, munida desse estudo, ela vai poder então contemplar o brilho da luz divina infinita. Por quê? Porque ela captou o exemplo. Toda a Torá, conforme ela está revestida nos assuntos mundanos e terrestres, na verdade, isso sim é compreensível a nós, porque nós somos seres físicos no mundo terrestre e material. Então, de assuntos físicos e materiais nós entendemos muito bem. Por isso a Torá foi revestida nesses temas, justamente para facilitar a nossa compreensão, para aproximar os conceitos bíblicos da nossa percepção. Mas isso, na realidade, não passa do exemplo. Isso era apenas o exemplo para depois nós chegarmos ao exemplificado. Qual é o exemplificado? O ser anterior. Deus que está acima de tudo, a própria essência divina. Como nós já falamos, o lado transcendental de Deus que está acima de todos os níveis mundanos das revelações divinas mais elevadas que possam haver, a luz que preenche o universo, a luz que envolve e circunda o universo. Mas aqui nós estamos falando não só da luz, mas da fonte de luz. Estamos falando não do universo, mas daquilo que está acima do universo. E a Torá, mesmo revestida no universo, ela serve de exemplo para nos aproximar, para nos tornar acessível à essência de Deus, chegar à própria essência divina. E esse é o motivo por que a Torá é chamada do exemplo do ser anterior. Porque através da Torá, quando o tal mudou Beyadó, mesmo a Torá revestida no campo físico e material, no campo mundano e terrestre, isso significa a pessoa chegar, a alma chegar com o Talmud, com o estudo na sua mão. Através disso, esse é o exemplo, mas é através desse exemplo que nós podemos chegar até o ser anterior ao universo, até a própria essência de Deus acima do mundo e universo. Que isso seria no Gan Eden usufruir da luz e do brilho da divindade infinita. Em outras palavras, Akadosh Baruch Hu Bichvodo Be'atzmo Huram Venissa Legamre Minivraim. Deus, na sua essência, é completamente elevado e desvinculado de toda e qualquer criatura, não só nós, criaturas humanas, mas até de anjos, sefirot, etc. Nada e ninguém consegue alcançar a própria essência de Deus. Deus, na sua essência, ele transcende todas as criaturas, todo o universo. É mais elevado do que tudo e todos. E, portanto, nenhuma criatura tem acesso a essência de Deus. Nenhuma criatura pode, não há uma abertura para que alguém, qualquer criatura, possa captar, entender, sentir, vivenciar
divindade na sua essência, a não ser através da Torá. E essa é a grandeza do efeito espiritual da Torá. Esse é o significado mais profundo e elevado por trás do estudo da Torá e sua importância. Porque através da Torá, uma vez que Deus embutiu a sua própria essência na Torá, através da Torá nós também temos o poder de transcender, de superar nossas próprias limitações, de autossuperação. Nós temos o poder, por mais que nós somos seres humanos mortais, de carne e osso, finitos, limitados, mas através do estudo da Torá, uma vez que Deus embutiu sua essência na Torá, nós temos o poder de transcender nossas limitações e ligar-se, vincular-se à própria essência divina. Talvez nós não sentimos isso quando estudamos Torá aqui. São os grandes tzadikim, aqueles que têm uma espiritualidade aguçada, que trabalharam sobre si, cultivaram sua espiritualidade, etc. Mas, mesmo que a Torá sirva num primeiro momento apenas de exemplo, mas é o exemplo que vai nos aproximar depois e vai nos conduzir a captar a própria essência de Deus. Isso que ele nos explica que Chokhmat a Torá yardá mi madregá le madregá. A sabedoria divina, a sabedoria da Torá, ela desceu de nível após nível. É diferente a Torá conforme ela se encontra em Chokhmah de Atzilut, na primeira sefirá, no primeiro atributo divino do mundo da emanação, a sabedoria da emanação. Lá a Torá está num nível abstrato e espiritual elevadíssimo, mas a Torá vai sendo, por assim dizer, processada, sendo revestida em camadas, tomando forma e revestimentos, e descendo de nível em nível, de campo em campo, de mundo em mundo, do mundo da emanação para a criação, para a formação, até o campo da ação física e material, que é onde nós nos encontramos. E todo esse descenso, todo esse revestimento é com que objetivo? Para que ela se torne acessível à nossa mente humana, limitada no campo terrestre, no campo mundano, de forma tal que o ser humano aqui, nesse mundo físico, possa entender os conceitos da Torá e absorvê-los. Por isso a Torá vem revestida, vem camuflada, etc. Mas na prática, já que a Torá contém dentro de si, ela é o exemplo que contém dentro de si o ser anterior, o ser supremo, a essência de Deus. A própria essência divina está revestida na Torá em qualquer estágio que a Torá se encontre, em qualquer campo espiritual, ou até no campo físico e material, quando ela está conosco. No fundo, a Torá sempre serve de exemplo, porque ela contém dentro de si, talvez camuflado, disfarçado, talvez isso precisa ser decifrado como um exemplo que precisa ser entendido, ou um enigma que precisa ser decifrado, mas por trás de todos os conceitos da Torá está revestida, está presente a própria essência de Deus. Portanto, no momento que a pessoa capta a Torá, não só que ele entende um conceito da Torá, ele capta a própria divindade. Ele capta a própria essência de Deus. Na linguagem do Tânia, conforme ele explica no Tânia, no capítulo 4, no final, etc., é como se ele estivesse abraçando o rei. Então isso seria, através de captar o exemplo, isso lhe dá entrada, lhe torna acessível mais tarde e chegar também ao exemplificado. Então, de fato, o mesmo acontece com a Torá. Por mais que a Torá está revestida em várias camadas, e a Torá desceu do seu nível original na sabedoria suprema de Atzilut, do campo de emanação, e foi sendo processada, condensada, diminuída a sua intensidade de luz, e camuflada, talvez até obscurecida, até chegar no nosso campo físico e material, etc. Mas, de fato, seria como a pessoa que está abraçando o rei. Como ele explica no Tânia, se a pessoa está abraçando o rei, ou se o rei o abraça, não faz diferença quantas roupas o rei esteja vestindo. Se ele está vestindo uma camiseta e sobre isso uma camisa, e sobre isso um paletó, ou sobre isso ele tem um manto real, uma pele, etc. O principal é que o rei está lhe abraçando. Por mais que talvez vestimentas grossas que separam ele do rei, ou talvez não se sinta toda essa intimidade, talvez até na hora do abraço não se sente o contato
carne a carne. Por quê? Porque existem tantas roupagens aqui, tantas roupas impedindo esse contato direto de carne a carne. Não é? Então talvez não se sente essa intimidade, mas na prática o rei está abraçando. A pessoa está sendo abraçada pelo rei, está abraçando o rei. Então esse abraço está ocorrendo. A mesma coisa também ocorre através da Torá. Mesmo que a Torá foi revestida em várias leis e coisas referentes ao mundo físico, material, ao campo terrestre, mundano, mas na prática tudo isso serve de exemplo, um exemplo que contém dentro de si a própria essência divina. Por isso, quando a pessoa está estudando a Torá, ele está abraçando, sendo abraçado pelo próprio rei, pela própria essência de Deus.